radiante em sua companhia nessa manhã de reflexão e arte. E conosco, Ivan de Paula, de Itapetininga, interior de São Paulo, criador do programa de rádio Terceiro Milênio, no ar há 34 anos, e do programa de TV Universo do Bem, desde 2009. Então, vamos buscar o nosso convidado. Ivan de Paula, meu caro, muito bem-vindo à nossa manhã de reflexão e arte. Vanir, muito obrigado, querido, pelo convite e pela possibilidade de estar aqui nesse programa agradável, com conteúdo sempre elevado, né, o que nos traz muita alegria e vontade de assistir, né? A gratidão é nossa, meu caro, por ter aceito nos trazer sua emocionante bagagem e histórias de vida, pontuadas por esse que está aí atrás de você. A revolução mais saudável da minha existência. Foi ele que proporcionou. Ivan, sei que você não vem de berço espírita, então como a doutrina te arrebatou na caminhada? A nossa família é de tradição católica. Eu cheguei ao espiritismo, apesar de todo nojo que eu tinha pela doutrina espírita, sem saber o que era, aversão, ojeriza, por frequentar, né, esse núcleo religioso, por quem tenho profunda gratidão, porque foi quem me apresentou a doutrina cristã, até então, né? Mas havia muitas questões que eu não encontrava resposta, e sempre foi semeado que, na verdade, na doutrina espírita, era o diabo que prevalecia. Então, eu tinha, por informação, eu fui criando realmente, mas você não consegue imaginar a aversão que eu tinha, Vanessa. Tanto que o que me levou à doutrina espírita foi a dor profunda. Mas mesmo durante da dor, eu passei um processo de que hoje chama-se síndrome do pânico, agravada por depressão, mas que há 38 anos as pessoas não tinham nome, não tinha tratamento, só havia hospital psiquiátrico, que qualquer surto que você tivesse, você era internado no hospital psiquiátrico, sedado. E muitos casos, muitas histórias, a família abandona, você fica depositado nesse lugar, tanto que hoje já não existe mais essa condição, né? A política pública de saúde mental não recomenda, tanto que os hospitais dessa natureza já estão findando em todo o Brasil. Mas eu tive a crise numa época de trabalho profissional, eu levo muito a sério, sempre levei meu trabalho profissional, então eu tive um surto dentro do meu trabalho. Na primeira vez que eu surtei acreditando que eu ia morrer, eu não tinha dor física nenhuma. Eu só tinha convicção, e isso me levou ao desespero, por isso síndrome do pânico hoje, que eu tinha certeza que eu estava morrendo, mas não encontrava. Se alguém perguntasse, mas o que você está sentindo? Eu não sabia, eu dizia, eu não sei, eu só sei que eu estou morrendo, mas num estado desesperador, chorando, às vezes até gritando, que foi o que aconteceu quando a primeira vez no meu trabalho. Então, deitar o banco de um carro, eu trabalhava numa concessionária Chevrolet, deitar o banco de um carro, de uma perua, colocaram eu deitado no porta-mala, me levaram correndo, era a Santa Casa, fui atendido emergencialmente, fui sedado, como se fosse um surto. E dali voltei, fui para minha casa, tive surto de madrugada, no outro dia tive surto à tarde no trabalho de novo, eu tinha ido trabalhar, me levaram de novo, até que no terceiro dia que eu tive o surto, o pessoal já nem olhava para mim mais, né? Como quem diz, de novo, o que tá, né? Achando que era algo não de invenção, mas de que você estava num processo que você está criando aquela situação. Mas me levaram mesmo assim para o hospital, e aí já era de novo o plantonista do primeiro dia que eu fui para o hospital. E acho que na segunda vez que eu fui, deve ter o revezamento dos plantões, eu fui no terceiro dia, era o mesmo. E eu só lembro que quando eles me puseram numa sala lá para me sedar de novo, eu vi o médico pela porta que estava aberta, para as pessoas que tinham me levado, ele fez um gesto assim, ó. E isso significava que você tinha que ser internado.
era a verdade, você estava louco, você estava entrando num processo de loucura. Mas isso continuou por uns meses ainda. Eu penso que depois que deu início, foram em torno de 4 a 5 meses eu tendo esse surto de madrugada, de tudo que é jeito. À época, um grupo de pessoas da maçonaria, eu tinha iniciado na maçonaria, sou ainda maçom, mas desde que eu encontrei a doutrina espírita, eu me desliguei da loja, porque coincidia as reuniões, então eu não frequentei mais. Mas naquela época, um grupo de maçons, a maçonaria, né, é uma sociedade que deseja que o homem tenha uma conduta moral ilibada, é mais ou menos isso. Se sustenta, né, na imortalidade, fala da reencarnação, é reencarnacionista, mas não tem, né, vínculo com nenhum rótulo religioso. Então, um grupo de pessoas, foi um presbiteriano, que eu lembro que ele já não aceita a reencarnação, mas frequentava. Ele foi gente católica e tal. E foi um senhor que era um professor de música aqui na cidade, boníssimo, mais idoso do que eu à época. E quando eles entraram na minha casa em 6 pessoas para saber o que estava acontecendo, eles estavam preocupados comigo, porque foi dito que a saúde mental, de alguma maneira, estava abalada. Conversaram muito comigo, se propuseram que eu precisasse, me ajudariam, me levariam. Enfim, foram embora. 1 minuto depois, esse professor de música, o professor José Maria, tocou a campainha de casa. Eu achei que ele tinha esquecido alguma coisa. Era um dia de semana, eu não tinha ido trabalhar, eu não tinha condições. E ele falou para mim: Ivan, eu voltei para dizer para você que o seu problema é espiritual. Eu queria que você fosse ao Centro Espírita Allan Kardec, que é aqui perto da sua casa, e depois foi onde eu iniciei. Mas daí ele falou, viu, eu xinguei tanto esse senhor, eu falei todos os nomes, os impropérios possíveis, ofendi tudo que se imaginasse, pedi para ele sumir da minha casa, que nunca mais aparecesse. Olha, por causa de tudo aquilo que eu tinha dentro de mim, no entendimento do que seria o Espírito. Ele pediu desculpas, falou, desculpa, mas eu tinha que falar isso para você, eu não ia ficar bem se não falasse e foi embora. Acho que uns 2 meses depois desse episódio, que já fazia uns 3 meses que eu vinha vivendo esse drama, meu patrão me chamou. Eu trabalhava como gerente de um departamento na Chevrolet. Ele me chamou na sala dele. Era um grupo que tinha comprado a agência daqui da minha cidade. Eram 2 portugueses. Um foi para outra cidade e um deles ficou aqui. Me queria muito bem, me respeitava muito, entendia que o meu trabalho era fantástico. Eu conhecia muito, porque eu entrei trabalhar lá com 15 anos. Já fazia, né, era 82, mais ou menos. Então, você veja bem, né, 82, né, era quando eu entrei em 69, então eu tinha tempo, eu entendia muito. Então, quando ele me chamou, eu achei que era para me demitir. Na sala dele, eu entrei, né, fiquei em pé, nem sentei, sabendo do drama que eu estava causando. Tinha dia que eu conseguia ficar meio período. Raras vezes eu conseguia ficar o dia todo. Eu ia no banheiro e começava a chorar, baixinho, para ninguém escutar, mas eu estava com a sensação que eu estava morrendo. Eu estava entrando no pânico, né, novamente. Sem medicamento, sem orientação, porque ninguém entendia isso. Ele falou, Ivan, senta. Eu falei, não, seu Afonso, vou ficar em pé. Era seu Afonso o nome. Ele falou, viu, Ivan, eu falei para ele, falou para mim assim, eu estou comprando uma agência Chevrolet em Santos, é quase 10 vezes maior que essa que a gente tem aqui. Meu advogado já está tratando dos papéis, a gente está finalizando o negócio. Eu queria que você fosse comigo para lá. Eu precisava de alguém de minha confiança para ficar comigo até nós nos ambientarmos em tudo, porque todos os funcionários eu não conheço nenhum. Falei, seu Afonso, o senhor sabe o que eu estou vivendo aqui? Tem dia que eu não consigo nem vir trabalhar. Ele falou, não importa para mim, eu confio em você, quero que você vá. Seu Afonso, eu acho que eu não tenho condições de ir. Ele falou, não, você vai comigo. Eu falei, seu Afonso, por favor, eu vou ficar, eu não consigo mesmo. O senhor me perdoe. Ele falou, você não está aceitando como convite, então é uma ordem, você vai comigo. E tanto que ele gostava de mim, sabe? Mas hoje eu sei que foi a espiritualidade que trabalhou tudo isso. Então eu fui para Santos com ele uns 15 dias depois.
né? Fui para ficar no hotel, até que tudo tivesse certo, para minha família mudar, por causa de escola, dos filhos mais velhos, do Alessandro, que era mais velho. E fui. Desde o dia que eu fui, eu nunca mais tive nada. Porque minha cabeça encontrou uma empresa 10 vezes maior, um número de funcionários absurdo, 2 departamentos gigantes para eu tomar conta e poder estar do lado dele toda vez que ele precisasse. Então, eu foquei nisso. Então, não tive mais nada. Teve uma pessoa importante em todo esse processo, que era um senhor bem de idade à época, que era de Santos, aposentado da Petrobras, mas ele tinha sítio aqui e era cliente da Chevrolet, então ele me conhecia. Quando eu disse que eu ia para Santos, ele me recepcionou, ficou que nem um cicerone lá para mim, para apresentar as pessoas. Na época maçom, me levou em loja maçônica, tal, e uma noite nós saímos para comer uma pizza e ele convidou um casal, uma única vez. Sentamos, tomei chopes, porque à época eu bebia socialmente, mas eu comecei a me alcoolizar muito por causa desse síndrome, desse transtorno que eu vivia. E naquela noite, né, jantando, era Flávio, esqueci o nome da esposa dele, né? Então, ele me apresentou o casal. O Flávio me deu um cartão dele, guardei no bolso. Não conversamos de nada, só amenidade. Fomos para casa. Acho que um mês depois desse encontro nosso, eu estava um dia no meu trabalho e pensei comigo, e se desse aquilo de novo em mim aqui, que eu não tenho ninguém para me ajudar? Na hora, eu entrei no campo do surto, né? Aquela ansiedade, a adrenalina, uma descarga, o desespero, achei que eu ia morrer de novo, ainda não espírita, né? Para a gente entender, não entendia nada. E liguei para minha esposa, liguei para ela e eu lembro as palavras exatas, eu disse para ela, bem, o inferno começou de novo. Era o que eu pude dizer para ela, chorando, né, desesperado, e ela falou assim para mim, ligue para o Flávio. Eu falei, que Flávio? Ela falou, ligue para o Flávio. Que Flávio? Ligue para o Flávio. E desligou o telefone. Você imagina eu em desespero, chorando. Minha esposa só disse para eu ligar para o Flávio. Eu demorei para ligar, que era aquela pessoa que nós tínhamos conhecido uma vez, uma noite de 1h30, comendo pizza e tomando show. Eu achei o cartão dele, liguei para ele, chorando. A secretária atendeu, ele era um advogado. Aí eu vi que ele era um advogado que cuidava da parte alfandegária, né, a liberação de mercadoria, também de exportação, era alguém desse nível. Daí eu liguei chorando e falando, pelo amor de Deus, deixa eu falar com o Flávio, deixa eu falar com o Flávio, deixa... Ela falou, o que está acontecendo? Então, a pessoa ficou assustada, né? Eu quero falar... No fim, ela passou o telefone e ele me atendeu. Eu falei, fale que é o Ivan de Itapetininga. Aí ele atendeu, falou, Ivan, o que está vendo? Meu irmão, falou assim. Eu falei, Flávio do céu, eu estou morrendo, eu estou desesperado, eu preciso de ajuda, um pânico, gritando, gritando. E ele falou, onde você está? Eu falei, eu estou no meu trabalho, eu sei onde que é, em 10 minutos eu estou aí. Desligou o telefone, em 10 minutos ele estava. Bateu na minha porta, porque eu tinha trancado as portas, eu tinha 2 portas. Tranquei as 2 para ninguém me ver naquele. Na hora que ele bateu na porta e falou, é o Flávio, eu abri, ele entrou, ele me abraçou, foi a primeira coisa que ele fez. Imagine, sem intimidade nenhuma, ele simplesmente me abraçou, falou, meu irmão, sente aí, eu vou fazer um passe em você. Conclusão, ele era espírita, né? Me fez um passe, na hora eu saí do surto, na hora eu saí. Ele falou, Ivan, meu irmão querido, viu, o que você tem é mediunidade. Você está registrando tudo que está no teu entorno. Pessoas que morreram tornam-se espíritos. E às vezes aquele estado do desespero da morte é que você está registrando. Por isso que você acha que é você. Você não tem nada, você fez exame médico, você não se cuida. Então, viu, 7h30 eu passo no seu apartamento, eu vou levar você no centro espírita hoje. Era a mesma coisa que ele enfiasse uma faca no meu peito. Mas eu não tive coragem de dizer para a pessoa que veio e me abraçou, orou por mim, fez um passe em mim, e eu sarei, eu seria um hipócrita, um ignorante, né, de não aceitar. Falei, não, tá bom, Flávio, mas não era o que eu queria. Pois ele passou 7h30, eu fui ao Centro Espírita, Casas André Luiz de Santos.
E ele me levou. Durante, acho que umas 10 semanas, ele passava a me pegar e eu ia. E eu estava gostando, o pior de tudo. Ouvi a lição do Evangelho, as lições que falavam de Jesus era exatamente o que eu queria escutar, que eu nunca tinha ouvido em outro lugar. Então, falava, então, e meu patrão me chamou de volta lá depois que eu tinha ido umas 10 vezes no centro e falou para mim assim, Ivan, meu sócio lá em Itapetininga deu um problema para mim, meu advogado já tirou ele de lá, o nosso contador está lá, estão fazendo um levantamento de tudo, eu quero que você vá lá e fique lá até vender. Eu vou falar para a General Motors que eu não quero mais, que eu quero vender lá, talvez eles achem comprador, vou anunciar, vou fazer tudo, e você lá procura alguém e vamos vender lá. Daí você volta, deixe sua família. Vim embora para Itapetininga. A minha casa estava alugada, porque quando eu fui, eu aluguei, e fui morar com meus pais, que moravam aqui. Meu pai e minha mãe. Minha mãe adorava o espiritismo. Sempre via os espíritos. Vê até hoje, sempre foi assim. Mas era da igreja. Meu pai não queria nem saber. Eu fiquei pousando na casa deles, almoçando lá. Aí, quando chegou no dia da reunião do centro, que eu sabia que era quarta-feira, daí eu já queria ir naquele lugar que eu nunca quis ir. Nem passava do lado, nem nada, não podia nem falar. Então, eu queria ir. Falei, mãe, eu vou lá no centro espírita, porque lá em Santos eu me senti tão bem, tenho me sentido tão bem. Eu vou com você. Meu pai parou de olhar na minha cara. Está levando minha mão para o caminho. Então, fomos para a casa espírita, começamos a frequentar. A pessoa que me acolheu aqui, seu Alexandre Nélio, já está na espiritualidade, como na vida de todos que encontram um benfeitor, um orientador, acolhido com amor. Depois tem até um episódio bonito com ele, depois dele desencarnar. Então, eu fui acolhido. Fazia, acho que acho que umas 8 semanas, uns 2 meses que eu estava indo na casa espírita aqui, assistir o Evangelho e tomar paz. Ele me chamou, viu, Ivan, eu percebo que você fica atento a tudo que está falando aqui. A semana que vem, a pessoa que ia fazer, e fala aqui na frente, que fala do Evangelho, não vai poder vir. Eu queria que você fizesse. Eu nunca tinha aberto um livro espírita. Nada, não tinha. Eu falei, seu Alexandre, mas nós nos identificamos muito. Ele me acolheu de um jeito que eu me vinculei a ele, que nem um filho mesmo. Ele falou, não tem importância. Eu vou dar um livro para você que tem uma mensagem bonita, eu quero que você copie com a sua letra e você vem e lê aqui para tu. Só isso já está bom. E assim foi. Aí, passado uns 3 meses depois, ele falou, Ivan, nós não abrimos o centro sexta-feira à noite, eu vou estudar o livro dos Espíritos, vou formar um grupo. Você quer participar? Eu falei, lógico que eu quero, Sr. Alexandre, eu quero mais é estudar. Tudo que eu tenho ouvido, tal, tudo, ele já tinha dado livro para eu ver, mensagem para ler, tudo. Eu falei, então, ele falou, então tá bom, você vai dirigir o grupo. Tinha 6 meses de casa espírita, nunca tinha lido o livro dos Espíritos, nada, me pôs na tarefa. Falei, senhor Alexandre, ele falou, eu vou ficar sempre do seu lado. Então, começou eu, ele e minha mãe, o grupo. Tinha dia que a minha mãe não ia, era eu e ele. Tinha dia que ele não ia, era eu e minha mãe. E foi indo. Depois mais pessoas, até que eu percebi que quando eu ia, tinha que ler a pergunta e a resposta, eu sabia o que comentar. Aí um dia eu falei para ele, senhor Alexandre, eu dentro de mim, eu já vi falar de reencarnação, já estava com uma pequena noção, falei, eu tenho certeza que eu nunca fui espírita, porque o ódio que eu tinha pelo espiritismo não era possível, não era só por causa de ensinamento, eu tinha uma aversão. Como é que quando eu leio a pergunta, leio a resposta, eu olho para o senhor, eu sei o que falar, algum comentário muito simples, rudimentar, mas eu sabia o que falar. Ele falou, é porque toda noite nós levamos você no mundo espiritual para estudar. Eu falei, mas eu não lembro. Ele falou, não importa, está em você já. Você vai estudando lá conosco e você sabe as lições que nós... Então, foram coisas assim. E é assim que eu me transformei em espírita. Mas hoje eu sei que a espiritualidade precisou me levar para a Santo, para tirar aquele estigma. Uma pessoa que me socorreu, né, na síndrome do pânico, que na verdade era mediunidade, era espírita, me levou para um centro espírita. Eu tive que aceitar. Mas só que me agradou de tal maneira que quando eu voltei, eu já tinha onde ir. E aqui fiquei. Aí
criei caravana para visitar o Pirapitingui. Durante 30 anos eu visitei o Pirapitingui, que é um hospital colônia de rancenianos, né? Então, depois, tudo ele foi me pondo, que nem eu contei. Depois para eu ler mensagem, poucos meses lá, não entendia nada. Depois para ir no grupo do Livro dos Espíritos. Aí, do programa de rádio, foi assim. Uns 2 anos já estava, que eu frequentava o centro, e eu ia divulgar palestra numa rádio. Chegava lá, olha, nós vamos fazer uma palestra, posso divulgar? Pode. Quando eu terminava de eu falar, eles começavam a fazer perguntas para mim, viu? Porque o que o Espiritismo, naquela época, era antes dos anos 2000, a turma achava que o mundo ia acabar no ano 2000. O que o Espiritismo pensa disso? Viu, meu pai está vivo, será que ele me ama? Ele é bom? E eu ficava lá conversando com eles. Um diretor da rádio falou, viu, por que você não vem fazer o programa aqui? Nossa, eu fiquei exultante. Cheguei lá no Centro Espírita e falei, seu Alexandre, o cara da rádio disse que dá um horário para nós no domingo, das 11 ao meio-dia, para fazer um programa espírita lá. Nossa, Ivan, que espetáculo, muito bom mesmo. Falei, viu, quem que o senhor acha que nós podemos convidar para fazer o programa? Falou, você mesmo. Então, você vai vendo o que é um benfeitor mesmo, né? Não isenta do trabalho. Falei, senhor Alexandre, eu não estou preparado, então se prepare, porque vai ser você. Aí encontrei mais um companheiro e começamos a fazer o programa. Gravávamos o programa numa fita cassete ainda, que eram as fitinhas, deixávamos na rádio para pôr no ar no domingo, das 11 ao meio-dia. Escolhíamos um tema do Evangelho, mas era uma coisa muito mecanizada quase, né? Até que um dia era 11h05 e o programa não tinha entrado no ar. Eu e a pessoa que fazíamos, eu liguei para ele, ele falou, eu também estou vendo que não está no ar, Ivan. Fomos lá na rádio. Aí o rapaz que punha a fita no ar, né, que fazia o programa, lá ficava lá, ele falou, viu, não deixaram a fita para mim. Eu falei, não, eu deixei. Ele falou, mas não deixaram para mim. Viu? Daí eu peguei um evangelho que eu tinha no carro, entramos lá e fizemos o primeiro programa ao vivo. Lemos uma mensagem e ficamos conversando. E assim é a minha vida, como é que começou a minha vida há 37 anos atrás. Foi em julho de 1984. E encontrando o Espiritismo, você vê, eu que estava num processo de alcoolismo, eu decidi por mim mesmo, e hoje eu sei qual é o amigo espiritual que me ajudou, em que eu tive um diálogo comigo mesmo, que agora eu sei que não era comigo mesmo, que era com esse espírito, que é o Ivan de Albuquerque, que escreve através do Raul Teixeira, a família dele é dessa região. E meu nome é Ivan por causa desse Ivan, Ivan Santos de Albuquerque. E meu nome é Ivan porque minha mãe tinha uma ligação familiar, distante, mas familiar com eles, o Ivan de Albuquerque. E então esse amigo espiritual, esse benfeitor maravilhoso, eu tinha um diálogo comigo, ele começou uma voz na minha cabeça a dizer que eu tinha que parar de beber, porque eu continuava no centro, mas continuava tomando a cerveja, tomando o chopinho, Eu saía para ir para minha casa lá em Santos com a minha família no sábado, e às vezes eu tomava 3, 4 latas de cerveja no caminho, porque naquele tempo eu não tinha, né, negócio de bafômetro, nem devia, mas eu ia. Então, até que um dia, numa reunião dessa, esse espírito, né, que eu achei, né, ele estava sozinho, né, dialogando comigo mesmo, mas hoje eu sei que era ele. E a voz falava para eu parar de beber, que a bebida estava me comprometendo profundamente, não deixando eu realizar aquilo que seria importante. Então eu comecei a negociar com a voz, falei, puxa vida, nunca mais beber, sabe, vamos fazer assim. Então eu bebo dia sim, dia não. Então eu comecei a negociar. Ah, não, e a voz era amorável, mas assim, viu, você não pode, você não consegue controlar. Eu falei só no final de semana e nos feriados, porque eu lembrei que tinha 12 feriados no ano, então eu queria ganhar mais dias. Até que eu fui convencido, eu estava chorando sozinho, pela emoção que tomou conta de mim, pelas energias elevadas que eu sentia me envolver, parecia ser um êxtase quase. E eu disse, então, assim, dentro de mim, para essa voz, nunca mais eu vou beber. E daquele dia em diante, nunca mais eu bebi. São 37 anos já. Já era julho logo que eu comecei, né, assim, na doutrina, pouco tempo depois, e eu já tomei a decisão. Chorei de vontade, às vezes, vendo a propaganda de cerveja na televisão. Chorei que nem criança de vontade, eu olhava, mas eu sabia, dentro de mim havia de mim mesmo
a necessidade de superar isso. E assim tem sido, né? Minhas lutas. Fantástico, fantástico. Por isso te convidei, meu caro. Seu empenho no bem e seu testemunho de vida são provas de que é possível nos transformarmos e transformarmos a vida. Fale um pouco sobre sua relação com esse mentor que te colocou no rumo, o seu Alexandre. O seu Alexandre foi uma pessoa tão importante na minha vida e na vida de tantos que passaram pelo Allan Kardec, que é o centro onde eu comecei aqui em Itapetininga, né? Depois, já em 98, nós tínhamos fundado e já estava pronto a Casa Espírita Dr. Bezerra de Menezes, que você conhece, e daí eu me transferi para lá, mas sabendo que havia os trabalhadores que ali permaneceriam. Mas o seu Alexandre era assim, era alguém com quem todo mundo sentia-se protegido por ele, mas nunca, nunca, nunca ele deixou de dar lições para a gente, sabe? Uma vez, fazia uns 3 anos já que eu frequentava a Casa Espírita, talvez um pouco mais, e um dia eu sentei com ele, que nós criamos um grupo, que tinha o grupo de evangelização das crianças, e eu criei um grupo de adultos, dos pais que levavam, para a gente, já que estava ali esperando o filho, fizemos um grupo de estudo. Nesse grupo, o senhor Alexandre me treinou mediunicamente para receber psicografia. Ele pedia para mim, falou, viu, sente aí, pega um papel com lápis, fique aí, se você sentir vontade de escrever. Mas ele estimulando tudo. Então, era uma pessoa que nunca ele deixou de dar lições para a gente, nunca. Para mim, eu tive o privilégio porque ele me ensinou a chegar cedo na casa espírita. E eu falava, senhor Alexandre, o senhor mora meio quarteirão do centro. Eu chego aqui, o senhor já está aqui. Sempre, sempre, sempre. Ele falou, sabe, Ivan, se eu sair de casa e alguém me parar na esquina para conversar, pedir uma ajuda, se eu sair em cima da hora, ou eu não entro no centro, ou eu não atendo a pessoa. Eu não posso fazer nenhuma das duas coisas. Então eu saio 40, 50 minutos antes para chegar no centro. Se ninguém me parar no caminho, era um quarteirão, meio quarteirão. Eu chego cedo. Então eu aprendi isso com ele, sempre fui assim também. Então eu cheguei cedo e comecei a falar, sabe, senhor Alexandre, eu vejo, nunca eu escutei falar na Igreja Católica de livre-arbítrio. Eu encontro na doutrina espírita, em tudo que é lugar, os espíritos falam do nosso livre-arbítrio, a liberdade, a liberdade, a liberdade. Então eu percebo que a gente fala tanto de liberdade, mas eu percebo que quanto mais eu aprendo, menos eu posso fazer coisas. Ele falou, só se você quiser errar, porque para acertar você pode tudo. Simples assim. Então você vê quem é um benfeitor que sabe. Poucas palavras ele dizia tudo para a gente, assim, dava cada lição para a gente, né? E uma vez eu estava vindo para a Casa Espírita, passei num bairro por algum motivo, e vi mais uma religião, uma igreja cristã construindo. E essa cristã do Brasil, você vê em todo lugar, né? E eu cheguei no centro e falei em tom de crítica, né? Falei, senhor Alexandre, acabei de passar na Vila Santana e mais uma igreja cristã está construindo. Eu falei, graças a Deus, pior se fosse um bar. Simples assim. Então, as lições dele foram tudo na minha vida. No ano de 94, final de 93 para 94, ele chegou na Casa Espírita, não só para mim, mas para as pessoas que dirigiam, que atuavam lá, falou, olha, eu vou precisar ir morar em Mogi das Cruzes com a minha filha, porque o marido dela era policial, foi assassinado. Eu vou para lá para ficar com ela um tempo, não sei quanto tempo, até ela acomodar a vida dela. Então, vocês continuam aqui, toquem aqui. Ótimo. Ficamos super tristes, né, pelo que aconteceu, né, o genro dele, por ele ir, para nossa ausência dele, a presença, só a presença dele dava sustentação. Então, eu dizia, né, falei, puxa, o seu Alexandre, como é que vai ser? Mas fomos levando com muito esforço, e aí o que aconteceu? Um dia ligaram que ele tinha ficado doente, ele ficou lá, ele não veio. Ele precisou ir para o hospital, passou. Acho que uns 3 meses depois que avisaram, falaram que ele tinha sido internado, que ele tinha descoberto um câncer no pâncreas. E agora ele estava no hospital e estava na sua fase final já, né? Então a gente vibrava para ele durante um tempo, até que um dia eu, meu pai e um amigo daqui da Casa Espírita fomos lá para visitá-lo no hospital. Nós chegamos lá em torno de 12:30,
E na hora que entrou no quarto, ele parecia um filósofo grego, alto, grande, sabe, bem postura, mas um você humilde. Ele era motorista de caminhão, só para você ter uma ideia, do DR, né? Departamento de Estado de Rodagem, um órgão do Estado. Ele era motorista de caminhão, mas ele parecia um filósofo grego, assim, a altivez, mas a humildade. Então, nós chegamos lá, na hora que eu entrei no quarto, que eu vi ele definhado assim, eu fui num canto chorar, chorei, chorei. E meu pai e esse amigo ficaram ao lado dele ali, conversando. Ele estava falando muito, a voz dele quase nem saiu. Daí meu pai chamou, falou: Ivan, o Alexandre quer falar com você. Eu cheguei perto dele, né, ele estendeu a mão, né, para mim, eu estendi, peguei na mão dele, e ali ele disse: eu não preciso falar nada para você, né? Saiu uma lágrima do olho dele e eu estava chorando. Eu senti que quando ele disse essas palavras, ele estava dizendo para mim que ele tinha sido meu pai. Mas eu não podia falar isso porque só eu senti isso, né? Como é que eu vou falar para o meu pai que eu senti que ele disse que era meu pai, sendo que ele disse: eu não preciso falar nada para você. Não tive coragem de contar para ninguém, para ninguém. Isso eu estou contando agora porque depois eu já conversei com muita gente, mas muito mais recente do que a época. E aquilo foi tão marcante para mim, assim, né, que eu segurei na mão dele e ele falou assim, eram mais ou menos 1h30, ele falou: eu ganhei a misericórdia divina de desencarnar hoje às 3 horas da tarde. Já avisei minha família, preparei-os todos para isso. Olha, você vê a lucidez de alguém. Abracei ele, nos despedimos e viemos embora de Mogi das Cruzes para cá. Nós chegamos aqui quase 5 horas da tarde, já tinham avisado que ele tinha perdido a consciência às 3 horas da tarde. E o desencarne se deu às 8 horas da noite. E o Zé Antônio, meu irmão, uns 2 meses, ele foi em agosto que ele desencarnou, em outubro, meu irmão recebeu uma psicografia. Ele ligou para. Nunca ele mandou carta nenhuma para mim. Ele mandou uma carta, mas ele ligou, falou: mandei uma carta para você. Na carta ele conta que ele tinha saído, ele era médico, era médico dentro da UEL, onde ele se formou, a Universidade Estadual de Londrina. Ele era médico dos funcionários de lá também, né? Tinha consultório. Então ele disse na carta assim: como eu não pude fazer, estava atrasado, eu não fiz a minha prece em casa para sair para o trabalho. No caminho, o trânsito estava ruim, também não orei. Cheguei no meu consultório e antes de atender o primeiro, né, paciente lá do hospital, da universidade, eu comecei a fazer uma prece. De repente eu recebi uma mensagem de um espírito que estava ali e está aqui, o texto está abaixo. Quando esse espírito terminou de escrever, eu pensei comigo, ele contando na carta, eu pensei: por que o seu Alexandre não escreve uma carta para o Ivan? Porque ele sabia que o senhor Alexandre tinha desencarnado, o que eu contei. Mas nada do episódio que só eu senti que ele tinha dito que era meu pai. E ele escreve na carta e, em determinado momento, o senhor Alexandre diz isso: tivemos uma vida em que eu fui seu pai. E desde esse período, então, sempre que nos encontramos, esta ligação se forma automaticamente. Então, sabe, para mim foi, não que precisasse, não precisava, porque para mim o que eu sentia por ele, mas muito sentiam porque ele era uma pessoa paternal mesmo, né? Mas ele estava sempre do meu lado, sempre mandando fazer: viu, Ivan, tem um espírito do seu lado, pegue o lápis aí, escreva. Sempre ficava chateado porque eu não estava sentindo nada. Fica, vou ficar aqui. Ele ficava do meu lado. Os domingos de manhã eram muito de nós dois. Então a gente tinha muito até o pessoal chegar. Chegava mais em cima da hora, né? Então eu devo muito para o senhor Alexandre. Devo tudo. Tenho certeza que tenho procurado pagar fazendo o meu melhor. Sei que isso o agradaria muito, perceber que tudo que ele me ensinou realmente teve um valor na minha vida. Não foi sempre assim, porque a gente titubeia, a gente se fragiliza, enfrenta lutas como todas as criaturas, como todos, né? Sem exceção, lutas dificílimas, lutas menos difíceis, desafios imensos, desafios pequenos, mas eu, né, às vezes me encolho, né, e busco forças, lembro dele, lembro de meu netinho especial, que eu já contei para você, que é uma fonte de amor para mim. Então, força, como eu digo para todo mundo, força na peruca e vou em frente. E como canta o Mir Sáter, meu caro,
O que nos resta é ir tocando em frente. Eu ando devagar porque já tive infarto. Tem um stent aqui, né? Uma marca já bem mais viva, bem tive Covid recentemente. Então eu falo, acho que a turma pega a minha passagem lá em cima, olha e fala, não é a hora dele, deixa ele aí. Não é o trem dele. Daí agora com o Covid, acho que de novo, não é o trem dele. Eu não passo nem na frente da estação de medo de estar o trem lá esperando. E tomara que continue remarcando sua passagem, Ivan. E falando agora do programa de rádio, você o mantém com o mesmo perfil nesses 34 anos? Só para você ter uma ideia, hoje, já há muitos anos, acho que mais de 20 anos, nós temos uma escala de participantes, cada jovem que se projeta, se destaca, que é estudioso, que fala, que tem, a gente leva eles também para a rádio para participarem, né? Então, o rádio, a gente tem uma escala semestral, em que 3 de nós vamos fazer o programa. É um programa de uma audiência fantástica, o próprio pessoal da rádio fala para a gente, sabe? Porque uma época nós precisamos ficar uns meses sem poder fazer, por causa que a rádio tinha sido vendida e o grupo que comprou era evangélico. Eles deixaram a gente durante um mês. Quando escutaram a gente falando de reencarnação, eles falaram que ia usar horário para transmitir jogo. Transmitiram realmente, mas logo os donos antigos, aonde nós estávamos, retomaram a FM. A AM continuou ainda com o grupo da evangélico, mas a FM retornou para eles, então nós voltamos com o programa. E nesse período é que a gente recebia, todo mundo que encontrava com a gente na rua, que escutava o programa, falava, viu, por que não está um programa mais? Por que não tem? Daí que a gente descobriu por que não tinha um programa mais. Através do cobrar por que não está, é que a gente começou a ganhar a dimensão do quanto. Então, nós temos uma escala semestral com os temas. Nós usamos os temas na rádio no domingo. No domingo à noite, que começa o evangelho em uma casa espírita, nós temos os evangelhos todos, evangelho e passe, reuniões de evangelho e passe, nas casas espíritas, todos em dias alternados, nunca coincidim. Para quê? Né? Quem não pode ir na segunda, num centro, for na terça, no outro, a lição é o mesmo tema da rádio do domingo. Nós nos revezamos, nós falamos em todas as casas espíritas e os oradores das casas espíritas falam em todas as outras casas, vão falar nas nossas casas. Então, na rádio, nós temos pessoas de todos os núcleos espíritas na escala para que todo mundo participe. Então, o programa se transformou naquilo que, quando o Bacelli esteve aqui uma vez, ele falou, Ivan, eu nunca vi um movimento espírita tão unido. Tudo que um grupo faz, o outro suspende até trabalho mediúnico, se preciso for, para participar daquilo que o outro grupo espírita está promovendo. Se é um evento para arrecadar recursos, para assistência. Então, nós temos, você vê, quando você vem aqui, todo mundo, ele suspende o estudo, suspende reunião mediúnica e estão lá com você, testemunha disso. Então, o Bacelli fala, nossa, Ivan, é admirável o grupo de vocês. Na verdade, nós só somos separados por causa das regiões geográficas da cidade, para atender todos os públicos. Tanto que quando a gente foi escolher para construir um centro, foi no Bela Vista, o bairro lá onde você conheceu, que essa é onde tem uma zona de miséria meio próxima, e é onde a nossa sopa, que 23 anos nós fazemos o sopão fraterno, nós servimos todos os dias, né? Você sabe disso lá. Suspendemos por causa do Covid, retomamos agora de fazer a sopa faz uns 3 meses já, só que nós não servimos na nossa varanda, onde sentavam 60 pessoas, depois os outros entravam, repetiam. Nós chegamos a servir 600 pratos de sopa. Lógico que uns comem 2, 3 ali, mas levam vasilhas para casa. Então, a nossa receita hoje já está igual quando nós estávamos fazendo muita sopa. Paramos, né, e passamos a distribuir marmitecas em alguns lugares, alguns conhecidos que são assistidos, e agora a gente retomou. Só que a gente só serve eles lá. Eles fazem, né, uma fila no portão, porque se entrar, a vigilância pediu que se eles sentassem, em vez de 60, só podiam ser 8. Dos 8 saindo, nós tínhamos que higienizar aquela mesa imensa, todas as 60 cadeiras, né, limparmos o banheiro, higienizar, para que o novo grupo entrasse. E nós não tínhamos o controle deles ficarem na frente, e temos vizinho ali na nossa instituição, tudo, então a gente achou que era muito arriscado. Agora a gente já retomou.
Então é isso, né? As nossas tarefas são... Tem gente de todos os núcleos espíritas para cada dia da semana, tem gente católico que trabalha na nossa sopa de voluntário, tem gente evangélico que trabalha na nossa sopa de voluntário, porque nós não fazemos a pregação religiosa na sopa, nós fazemos uma prece antes e servimos a sopa para eles em nome de Jesus. Tanto que tem um quadro lá que eu vi num lugar, acho que não é, não sei que, acho que era em Santos que eu estava, passei no hotel que eu estava, tinha exposição de quadro para vender, e eu vi um quadro, uma imagem de Jesus, não essa, mas uma imagem pintada, e está escrito assim: eu sou o pão da vida. E quando eu vi aquele quadro, eu falei, tem tudo a ver com a sopa, né? Eles vão ter o pão do corpo, mas tem o pão da vida lá também, né? Muito bom. Caminhamos para o encerramento, Ivan. Mas o programa de rádio iniciou de forma inusitada. O programa de TV Universo do Bem, no ar desde 2009, foi algo mais planejado? O programa, né, Universo do Bem surgiu na minha mente, e lógico que não pode ter sido por acaso. Olá, sejam bem-vindos ao Universo do Bem. As notícias são extraordinárias e super inspiradoras. O vídeo é um banho de esperança para vermos o bem acontecendo. E a mensagem fala de grandes descobertas. Porque eu sempre pensei que todas as sugestões que os espíritos às vezes trazem para mim, eles encontraram um cara ansioso. Então, tudo que eu abracei de ideia, eu queria fazer, como foi a construção do Bezerra de Menezes, aquela varanda imensa para servir a sopa lá, era tudo, e quando menos esperava, já estávamos funcionando lá, sem energia elétrica, sem nada. Então, quando veio esta ideia, na verdade, não veio como universo do bem. Por causa do lema da doutrina espírita, fora da caridade na salvação, eu fui uma das pessoas que fui sendo envolvido e muitas pessoas pedindo para que eu visitasse familiares doentes na casa. Eu tinha o hábito de visitar o hospital. Visitei 11 anos presídio, fazendo uma tarefa espírita lá dentro. Então, visitei o Hospital Pirapitingui, que nem eu contei, e muitas casas. Eu ia em casa de todo mundo, de toda a religião. Sempre tive o cuidado de não ferir, né, aquela pessoa que eu sabia ser de outro, né, núcleo religioso. Eu ia falando tudo o que eu podia em torno do Evangelho de Jesus. Nunca decorei versículo, nunca decorei capítulo, nunca decorei pergunta do Livro dos Espíritos, nunca, nada. Para mim, eu tento fazer do conteúdo, o meu jeito de falar, é que eu procuro transformar para as pessoas. Então, eu ia visitar as pessoas e de um tempo para cá, por exemplo, foi em 2009 que eu fiz o primeiro programa, planejei, e era para se chamar Jornal do Bem. Porque, na verdade, cada casa que eu ia, eu percebia não só a pessoa doente, aflita, desequilibrada, em desarmonia, eu percebia a falta de esperança. A falta de esperança de que tudo está ruim. Eu olhava o mundo estava difícil. Eu tinha tido aquela bolha dos Estados Unidos de 2008, né, da parte imobiliária lá, aquela bolha que estourou, afetou a economia do mundo inteiro. Eu encerrei minha loja em 2008 de carro que eu tinha, diante das dificuldades que estava, precisaria de um capital muito maior para permanecer na condição de estar atuando. Então eu percebia que onde eu ia havia uma desesperança. E quando você não tem esperança, você esquece de Deus. Porque a esperança maior para a gente é que Deus resolva, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vamos ter confiança, não vacilemos. De Deus, né? Que a turma fala, né? Deus sabe de tudo, Deus provê, cada um tem seu ditado. E na doutrina espírita a gente sabe que Deus oferece o que é melhor para a gente. Nem todo mundo entende que às vezes o melhor é continuar doente, é continuar com dificuldade material, e vai despertando-nos para a espiritualidade. Mas então eu procurava achar um contexto para conversar sobre isso. Então eu pegava e falava, nossa, mas todo mundo, por mais que você fale de Deus, mas aonde está Deus numa hora dessas?
Deus virou as costas para mim, porque meu filho não arruma emprego, não dá nada certo. Tá? Então eu começava a perceber, eu falei, não, eu tenho que achar um jeito, não é possível, tem coisa boa acontecendo, eu gosto de ler, leio bastante, leio revistas, leio jornais, né? E procuro tirar o melhor possível de tudo isso. Então eu pensei isso. Fui na TV, que é a TV comunitária, já era a TV Itapê, era TVI, né? Canal 99 na época. Fui falar com os diretores que me conheciam. Uma coisa que eu tinha que dizer é que todo mundo em Itapetininga sabe que eu sou espírita. Não há como negar. Tanto que lá, quando eu fui, lá quando o Raul Teixeira veio aqui, eu levei ele ser entrevistado na TV. Eu não tinha o programa ainda Universo do Bem, mas ele foi entrevistado. A gente procurou sempre mostrar que eu sou na rádio, eu levei Bacelli, Divaldo, levei... Eles ficavam na minha casa, muitos deles. O Raul ficava em casa quando vinha, na época, né? Hoje, agora impossibilitado, hoje que ele está, mas mesmo assim ele esteve aqui, né? Com a última vez ficou na casa daí já da minha mãe. E então a gente vê que a gente tinha esse viés na TV. Então todo mundo. Então eu falei para eles que eu queria fazer um programa chamado Jornal do Bem. Eu queria dar notícia boa, pegar o jornal da cidade, vejo o que tem, falar das entidades que aqui atuam. Era essa a ideia, né? Daí um deles falou, viu, Ivan, é só as notícias, viu? Por que você não deixa mais dinâmico? Pegue uma pessoa para contar as coisas do bem na vida dela, você vai chamando para que ele conte. Então eu falei, puxa vida, eu falei, mas daí já não pode chamar Jornal do Bem. Daí na hora eu falei, Universo do Bem. Eu falei, puxa, que nome bacana. Por que você achou Universo do Bem? Eu falei, primeiro que para mim o universo é do bem, porque é Deus que criou. Então só pode ser do bem e do amor. Então o universo do bem, porque tem o universo feminino, o universo da cozinha, né, que a turma que faz lá de receita, o universo do esporte, então o universo do bem. Maravilhoso. Tá? Daí então planejei que ia ter, né, notícias, e eu ia levar uma pessoa para falar um momento do bem na vida dele, para mostrar que o bem acontece constantemente, e para alimentar a esperança das pessoas que assistissem, perceber, nossa, um cara descobriu um negócio lá que faz isso, olha que maravilha, uma pessoa que fez a boa ação, nossa, que se sacrificou, superação. Então era isso que era o interesse do programa, era dar esperança para as pessoas que assistissem. Então foi assim que surgiu o Universo do Bem. E na época não tinha tanto vídeo, né, em 2009, e tinha mais aqueles PowerPoints montados, então eu passava com conteúdo, né, as imagens bonitas e aquele texto. Daí que um dos diretores da rádio falou, Ivan, quando é texto escrito, leia, você tem que ter o seu áudio, da sua voz, mesmo que o texto vá aparecendo, para quem às vezes tem dificuldade para enxergar, vai conseguir entender, e fica mais bacana, é uma narrativa que você está fazendo, e aquelas imagens bonitas passando, e assim foi, ficava mesmo. Levei muita gente para contar notícia boa, levei padres, levei pastores de igreja evangélica, para descaracterizar de ser um programa espírita, para dizer que é um programa do bem, e o bem é ecumênico, o amor é ecumênico. Se a dor é universal, o amor tem que ser universal. Nós só pensamos diferente, mas a nossa vontade é de ajudar os outros e fazer o bem. Então eu fiz questão de levar pessoas importantíssimas das outras religiões também, porque espírita também levei, mas para mostrar que o bem está presente no universo inteiro, não tem nada, nós somos todos criaturas de Deus. Era esse o viés do programa, e sempre foi. Nessa primeira temporada de 5 anos, né, assim que nós dividimos, eu lembro de uma vez, eu estava saindo do meu trabalho, eu estava trabalhando de assessor de um vereador na Câmara, e eu estava saindo da Câmara Municipal, é muito próximo da igreja da Matriz, que hoje é Catedral. Mas eu estava atravessando a rua para pegar meu carro, que ficava estacionado ali, e eu vi uma pessoa vindo na minha direção. Como já fazia alguns anos que eu fazia o programa, eu já tinha tido experiências de pessoas encontrarem comigo e ficar olhando, né? Ou seja, será que é ele? Será que é ele, né? Uma vez no supermercado, essa é mais engraçada. Eu estava no supermercado na fila para pagar, tinha uma mãe com uma menininha, de uns 10 anos atrás de mim. E eu vi a menininha fazendo assim na mãe. Estou cutucando a mãe, né? Aí a mãe falou, é ele sim. Daí eu olhei para trás e ela falou, viu, esse é o seu Ivan, falou para a filhinha. Falou, nós assistimos o programa do senhor. E ela sempre está junto. Então ela estava perguntando para mim
esse é o homem que fala molinho na televisão, por causa do meu jeito de falar bem calmo na televisão. Esse é o homem que fala molinho. E aquele dia eu estava vendo, então, aquela senhora atravessar a praça de frente da catedral, vindo na minha direção. Então, eu estava entrando no carro e eu esperei. E ela veio, ela acelerou o passo e veio. O passo dela e falou: o senhor que faz aquele programa na TV, eu queria dizer uma coisa para o senhor. Faz muito tempo, faz mais de 30 anos que eu sou casado. E ela era evangélica pelos trajes, a roupa, o cabelo, tudo, então identificava. E ela falou: eu sou evangélica. E eu e meu marido, desde que meu marido ficou doente, ficou de cama, seu Ivan, nós temos brigado muito. A nossa vida virou um inferno. Ele não tem paciência comigo e eu, por minha vez, passei a não ter paciência com ele. Então, quando ele chama, grita, me xinga, eu xingo ele, tem sido uma coisa difícil. Então, eu não consigo perdoar o jeito que ele me trata, então eu já reajo na hora. E ontem, no programa do senhor, o senhor falou do perdão. Foi tão bonito que eu chorei. Eu achei que era Deus que tinha que preparado isso para mim. Então, eu vim dizer para o senhor que hoje eu já tratei meu marido diferente. E ele já me tratou diferente também. Muito obrigado. Ela chorou, eu chorei, ela me abraçou, eu abracei e choramos ali. Uns 4 meses, 5 meses, talvez uns 6 meses, eu não tenho assim, mas pelo menos uns 6 meses. Eu estava na mesma situação, indo pegar o carro, e ela veio depressa de novo. Ela olhou para mim: o senhor lembra de mim? Eu falei: lembro, lembrei do nome dela, agora eu não lembro, mas eu lembrava o nome dela. Ela falou: pois é, seu Ivan, meu marido faleceu. E o senhor sabe, foi de um jeito tão bonito, porque quando ele faleceu, eu estava de mão dada com ele, nós dois declarando amor um para o outro, e ele dizendo que me amava e que agradecia tudo que eu fiz por ele. Sabe, senhor Ivan, não fosse aquele dia de nós termos nos perdoado, porque quando eu passei a perdoar ele e tratar bem, ele passou a me tratar bem. Então, o momento dele foi ali. Ele fechou o olho serenamente. Ele fechou o olho tranquilo e eu fiquei emocionado e feliz porque a gente estava em paz. Nós dois. Chorou, eu chorei de novo, nos abraçamos. Então, para mim, se só isso o programa fez, eu já estou feliz, sabe? Mas é muito mais coisa de pessoas que cruzavam o meu caminho e que falavam que tinham assistido. Agora, mais ainda, porque como ficou um canal no YouTube, então é mais fácil de assistir. Antes, tinha que assistir no horário que a televisão punha no ar, né? Que era a sexta-noite, às 8h30 da noite, e reprisava todos os dias, mais de uma vez. Por causa da grade da TV comunitária, só da cidade, era pouca, então reprisava. Mas agora, com o canal, mais pessoas, né? Falam: eu vejo, eu mando por WhatsApp o link para 200 e tantas pessoas que são amigos, né? E assim vai indo. Então é assim, por isso que eu faço o Universo do Bem, porque eu acredito no Universo do Bem, eu sei que nós estamos no Universo do Bem, e vejo tanta gente fazendo tanta coisa, encontro cada notícia, eu sou o primeiro beneficiado, e agradeço a Deus por isso também. Meu caro Ivan de Paula, precisaríamos de mais manhãs de reflexão e arte para ouvir tantos outros relatos emocionantes e enriquecedoras experiências que você poderia ainda nos trazer. Porém, hoje, infelizmente, não há mais tempo, meu caro. Mas gostaria de sua opinião sobre o que devemos tirar de positivo das dificuldades que atravessamos. Eu uso sempre uma figura da gramática que chama silogismo. Eu não era bom em português, mas quando eu vi essa proposta, eu li em algum lugar e eu passei a usá-la para mim, né? E isso eu faço questão daí de compartilhar com as outras pessoas também. Os silogismos são 2 premissas, né, e uma conclusão, na verdade, é sempre assim. Você usa 2 premissas para que você possa dizer a sua conclusão. Então, a premissa que eu usei para, né, do silogismo que eu quis criar é que diz assim, né? Se Deus é bom e a gente sofre, né, você tem que repensar, será que ele não tem o poder de tirar o sofrimento de mim? Aí o segundo silogismo, né, segundo, né, frase, né, faz você falar: não, Deus tem o poder de tirar
a dor de mim. Então, se ele não tira, ele não é bom? Não, bom eu já disse que ele é. Então, as duas premissas falam que Deus é bom e Deus tem o poder. Então, a conclusão que você tem é que se Deus é bom e tem o poder e eu sofro, é porque ele tem um objetivo muito maior do que eu posso imaginar, que é melhor para mim. Mas como tudo que Deus faz para todos nós é na nossa condição de seres espirituais, e não de alguém no corpo físico, nós estamos numa jornada material, mas somos seres espirituais numa jornada material. Então, tudo que Deus enxerga e Ele nos criou para ser perfeito, tudo que nos leva à perfeição é de natureza espiritual. Tudo que for da natureza material é para a instrumentação divina para nós alcançarmos, né, o avanço e o progresso espiritual, que são os valores morais. É o que disse Jesus, nós temos que fazer morrer o homem velho para nascer um homem novo. Como é que você faz alguém morrer? Você não alimenta ele, ele vai morrer. Então, essa é a nossa luta, é esse, né, que fala muito, né, da nossa luta, do bom combate do apóstolo Paulo, que é a reforma íntima. É você deixar de alimentar o homem velho que você construiu e passar a alimentar o homem novo que você quer ser e vai ser. Por que esperar? Então, é por isso que eu falo que este momento tem tudo a ver com isso. A proposta divina é de nossa redenção o quanto antes, né? Acelerarmos um pouco mais o passo, já que a gente vem se tornando, mesmo no meio espírita, mesmo espiritualizado, a grande maioria, a gente ainda está muito apegado à estrutura material, às coisas materiais, e isso nos fragiliza. E isso faz o sofrimento ficar maior do que ele é de verdade, porque a nossa visão fica nisso. Então, é ter o pé no chão, realmente, da realidade material, mas ter os olhos para o mais alto da realidade espiritual. Aí a gente ganha forças e segue em frente. Daí a gente faz que nem o Chico Xavier. O que esta dor quer comigo? O que esta situação quer comigo? O que eu posso fazer nesta situação? Não por mim, mas pelos outros também. E aí a gente tira proveito da situação. Ivan, temos que nos despedir. Gratidão imensa a você e ao alto por ter ampliado seu passe para que pudéssemos desfrutar do privilégio da sua companhia nessa nossa manhã de reflexão e arte. Obrigado. E que Deus nos abençoe a todos e sigamos em frente a caminho da luz, né? Sempre, sempre, meu caro. Se cuide, Ivan. Fica com Deus. E peço mais uns minutinhos de vocês para os artistas na arte de amar. E trago o Pequeno Lar, criado e amparado por Sandra Barbosa, de Belo Horizonte, para atender crianças carentes. Veja quanto carinho. O Centro Social Nosso Pequeno Lar tem como objetivo atender crianças no contraturno escolar, com aulas de musicalização, instrumentos, aula de inglês e informática, reforço nas matérias, aulas particulares. E com essas ações tiramos as crianças das ruas. Temos também o projeto Gestação, onde atendemos gestantes da comunidade para que elas recebam um enxoval completo de bebês e também recebam orientações através da roda de gestantes e também atendimento psicológico para as gestantes e as suas famílias, exames através de clínicas particulares. E precisamos, para manter esse trabalho social, precisamos da ajuda de voluntários, precisamos de alimento para montar cestas básicas, roupas, calçados, brinquedos. E temos também o livro Pequenas Homenagens, que foi lançado, inspirado no nascimento das minhas netas. Esse livro tem poesias dedicadas aos amigos, poesias dedicadas à doutrina espírita, músicas,
dedicadas a Caibar, e tem também a história de como que nasceu o nosso pequeno lar. E adquirindo esse livro a R$ 25, você estará contribuindo para esses projetos de assistência social, as nossas famílias e as nossas crianças. Muito obrigada a todos. Olá, eu sou Elmário Carlos, vice-presidente do Centro Social Nosso Pequeno Lar. Estamos com um projeto novo, um projeto do Brinde Solidário. Trata-se de agendas que vamos confeccionar, onde estamos procurando empresários interessados em patrocinar essa agenda, onde os empresários vão colocar lá na agenda, estampar lá a sua marca, seus contatos, suas promoções, né? Em contrapartida, eles vão fazer uma contribuição de R$ 300 se for um quarto de página, R$ 550 se for estampar meia página ou R$ 1.000 se for estampar uma página inteira. Todo esse dinheiro será revertido para os projetos que temos de fornecimento de cesta básica, ajuda às crianças, aula de reforço, musicalidade, vamos começar com aula de judô, além de trabalho de gestante, que a gente ajuda a gestante, todo o seu processo gestacional, ok? Então, conto com vocês, a gente precisa muito da ajuda da iniciativa privada para que a gente continue dando andamento aí nos trabalhos da casa e ajudando as pessoas carentes. Lembrando que você empresário ajudando, além da visibilidade que vamos levar à sua empresa, tá aí também uma responsabilidade também social que você vai estar cumprindo aí, nos ajudando aqui a fazer o bem também. Conto com você aí, um abraço. É mesmo muito carinho. E todo o apoio é bem-vindo, meus caros. E a você que está conosco, imensa gratidão. E te espero no próximo domingo, 10 horas, aqui pela TV Espírita Nosso Lar, para mais uma manhã de reflexão e arte. E deixe você refletindo a semana com uma frase de Joana de Ângeles. Nunca permita que a outra pessoa se afaste da tua presença sem que leve algo de bom dos minutos passados contigo. Pensa nisso e uma boa semana.